Agora eu quero falar um pouquinho sobre a teoria por trás da mudança de base, né? Então agora a gente vai falar sobre mudança de base e a teoria por trás disso. Mudança de base e a teoria. Bom, uma coisa importante que eu já falei, que eu acho que é muito bom a gente ter em mente, é que se ter uma transformação linear entre os espaços V e W, e se a gente tem uma base BV e uma base BW, né? Então a gente tem uma matriz associada a T e ela tem a seguinte propriedade, né? Que o T de V, quando eu escrevo na base BW, ele é essa matriz, eu vou chamar de M aqui, vezes o Vzinho na base BV. Né? Então essa matriz, o que ela faz? Né? O T, ele pega, você tem os espaços vetoriais V e W, ele pega esse elemento aqui, Vzinho, e transforma num T de Vzinho. Eu tô na frente, né? Ele pega o Vzinho e transforma no T de Vzinho. E a minha matriz, o que ela faz? Ela multiplica uma matriz coluna e dá o resultado, uma matriz coluna, que é o T de V da base BW, lá na base de W. Isso aí é a nossa teoria de transformação linear. Aí, o que eu comentei com você? Né? Comentei na, nessa aula mesmo que se você pensar na transformação, né, t de x igual a x, que é a transformação identidade, que pega um vetor e associa ele mesmo, você pode pegar, né, ele é essa t de v para v, e aí você pode pensar em duas bases, sei lá, vou chamar de, sei lá, bases E e base F. E aí, um vetorzinho v na base F, você pode pensar como essa matriz que a gente vai achar vezes esse vetorzinho V, esse mesmo vetorzinho V na base E, né? E aí essa matriz que a gente vai achar nesse caso, quando o operador né, quando a transformação linear é a transformação identidade, essa matriz a gente costuma chamar de matriz, nesse caso, de E para F, tá? Como essa notação não é única, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma setinha, assim, E, setinha para baixo, F, beleza? E aí a gente tem essa propriedade aí. E da mesma forma, né, gente? Claro, não tem nada especial de E para F. Da mesma forma, você pode pegar o vetor V na base E, e isso aqui vai dar a matriz de F para E, e aqui vai dar, né, e o vetor V na base F. E juntando essas equações, né, colecionando essas equações, a gente tem o seguinte, a gente tem que para todo V, o V na base E, né, ou na base F, a M de F para E, vezes a M de E para F, vezes o próprio V na base E. Aí, gente, esse produto aqui, isso dá uma matriz, digamos que é a matriz X, vai. E essa matriz X tem a propriedade que x vezes V é igual a V para todo V, e ela é uma matriz quadrada. A única matriz que faz isso, que x vezes V é igual a V para todo V, é a matriz identidade, tá bom? Então, com isso, né, primeira conclusão que a gente chega, né? Primeiro teorema. O primeiro teorema que a gente chega é o seguinte. Olha só, ele girou o meu texto. Eu não e chamou de seorema, né, não de teorema. Bom, vai entender. Às vezes o meu T tá estranho mesmo.
mas não é um seorema, tá? É um teorema. Beleza. É, eu não consigo alterar esse texto aqui. Então, fica assim, seorema. Tá, vamos ver. Não tem como. É teorema. Essas ferramentas eh, de OCR, né? Elas são ótimas. Mas nem sempre funciona. O primeiro teorema é o seguinte: se você tem uma matriz de mudança de base, né? Você tem um espaço V. Esse espaço você tem duas bases diferentes nele. A base E e a base F, duas bases. A matriz de mudança de base de E para F vezes a matriz de F para E dá identidade, dá a matriz de identidade. E isso, claro, também é igual a de F para E e a de E para F. Você pode trocar a ordem. Conclusão: essas matrizes são inversíveis, tá? Invertíveis, inversíveis. E uma é o inverso da outra. Então a M de E para F é a M de F para E elevado a menos 1. Então eu recomendo, né, você rever as formas aí que a gente tem de inverter matriz, porque quando a gente estiver fazendo exercício de mudança de base, isso vai ser super comum. Então, vou dar um exemplo, né? Vamos lá. Agora, um exemplo. Olha só, ele continua me escrevendo girando. Beleza. Suponha que eu tenho o R3, aí, o R3, e eu tenho duas bases. Ele continua convertendo. Tem uma base E, que eu não. Vamos deixar ela aí, eu não sei quem ela é. Eu tenho uma base F, né? Só sei que aqui são três vetores, E1, E2 e E3. Lembrando que a gente costuma reservar isso aqui para base canônica, né? E você tem a base F, que tem um F1, F2 e F3. E aí eu digo o seguinte: essa base F, o F1 é igual ao E1 e o F2 é igual a E2 mais E3 e o F3 é igual a E1 mais E2 mais E3. O que isso aqui está contando para gente? Isso aqui está dizendo para gente uma forma de transformar da base F para a base E. Por quê? Porque se eu tenho, vamos supor que eu tenho um vetor V aqui, que eu vou escrever ele como, vamos supor, 1, menos 1, 0, na base F. O que quer dizer isso, né? Lembrando da notação aí de coordenada. Isso aqui quer dizer 1 que multiplica F1 mais menos 1 que multiplica F2, certo? Só que se eu sei que o F1 é o E1, eu posso trocar. E se eu sei que o F2 é E2 mais E3, eu posso trocar também. Então isso aqui está me dizendo que esse V é o vetor 1, menos 1, menos 1 na base E. Legal. E qual que é a matriz de mudança de base de F para E? O que eu gostaria que você pensasse quando você for montar a matriz de mudança de base de de uma base para outra, né? A matriz de mudança de base de F para E é uma matriz quadrada, né? Ela é inversível, ela tem que ser quadrada. É uma matriz quadrada, nesse caso 3x3. E a primeira coluna dela vai ter o F na base E, tá bom? Essa primeira coluna aqui é o F1 escrito na base E.
Essa segunda coluna é o F2 escrito na base E. E a terceira coluna é o F3 escrito na base E. Tá? É isso. É isso. Então, nesse caso aqui, especificamente, quem que vai ser a matriz de mudança de base? A matriz de mudança de base. Como que eu escrevo o F1 na base E? Ele é o 100, né? Na base E. Ele é o 100 na base E. Porque ele é 1 que multiplica o E1. O F2, ele é o 0, 1, 1 na base E. E o F3 é o 1, 1, 1 na base E. Beleza. Portanto, essa matriz vai ser a matriz 1, 0, 0, 0, 1, 1 e 1, 1, 1. É exatamente essa matriz aqui. Isso. Beleza. É, esse exemplo que eu dei foi um infortúnio, né? Porque isso aqui não forma uma base, né? F1 mais F2 dá F3. Então, esse aqui não foi um bom exemplo. Mas a gente pode deixar esse exemplo bom. Por exemplo, trocando em vez de E2 mais E3, troca aqui E2 menos E3. E aí a gente resolve esse impasse, né? Porque senão não é uma matriz de mudança de base, não é uma matriz inversível, né? Para ela ser uma matriz de mudança de base, as duas coisas precisam ser uma base, ou seja, esses vetores precisam ser LI. E o primeiro exemplo que eu dei não era LI, tá bom? Legal. Então, o que a gente viu, né? Um exemplo para fazer mudança de base. E agora eu quero fazer mais um exemplo de mudança de base. Vamos lá. Então, exemplo 2. E ele, o que ele escreveu agora pra gente? Exemplo 2. Agora ele escreveu certinho. Beleza. Bacana. Imagina que eu tenho 3 bases aí. Vai. Tenho a base E, tenho a base F e tenho a base G. Se eu sem mudar, imagina que eu sei mudar da base E para a base F e eu sei mudar da base F para a base G. Então eu tenho uma matriz que me mostra como eu mudo da base E para a base F. E eu tenho uma matriz que me mostra como que eu mudo da base F para a base G. E se eu quiser mudar da base E para a base G? Se eu quiser fazer isso. Se eu quiser fazer esse caminho aqui. Se eu quiser fazer esse caminho, o que eu posso fazer? Eu pego um vetor de e transformo de E para F. E depois eu pego e transformo de F para G. Isso pode ser feito simplesmente multiplicando as matrizes, né? Então, com certeza, o resultado dessa multiplicação aqui tem que ser a matriz de E para G, tá bom? Eu estou colocando as setinhas aqui só porque essa notação não é universal, tá? Cada um usa a sua notação. Isso é um problemaço. Legal. Então isso aqui vai ser bem útil para a gente. A gente vai usar toda hora essa, essa notação aqui. Beleza. Então, e como que isso se conecta, né, com as transformações lineares? Relação disso com as transformações lineares
E mudança de base. Qual que é a relação de transformação linear e mudança de base? O Google Jamboard, né, é uma ferramenta muito boa porque é gratuito. Então, não vamos ser choosy beggar, né? Legal, que ele é gratuito. Então, não vamos reclamar. O que eu tenho para dizer para vocês sobre essa relação de transformação linear e de mudança de base? Se você tem o T aqui, que é uma transformação linear de V para W. Vamos supor que você tem duas bases para V, você tem a E e você tem a F, que são bases para V, e você tem bases para W, que são, sei lá, a G e a H. Uma conexão dessas coisas, né? É que se você quiser a matriz que representa a transformação T indo de E para G, né? O que você pode fazer? Você pode pegar a matriz de T, que vai de F para H, né? Então, essa matriz que vai de F para H, você tem que receber um vetor de V da base F, né? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Para transformar ele num vetor na base F, você vai pegar a matriz de mudança de base de E para F. De E para F. Aí você vai fazer a transformação, isso vai te dar um vetor na base H. E aí você vai transformar, vai pegar a matriz que transforma de H para G, tá bom? E essa fórmula aqui, ela é muito útil e ela está conectando dois espaços vetoriais diferentes, né? V e W. Mas ela chega numa certa simplificação. Se eu penso que o W, se eu pego o W igual a V e eu pego o E igual a G e o F igual a H. Não, deixa aqui G e H. Mas aqui eu vou pegar E igual a G e F igual a H. E aí essa fórmula aí de cima diz o seguinte, né? Que a matriz de T de E para E, né? É a matriz de mudança de base. Bom, de H para G, que é de F para E, vezes a T de F para H, que é de F para F, né? Vezes a matriz aqui de E para F. Mas essa matriz de E para F e a de F para E, elas são inversas, né? Então, para simplificar a minha notação, eu vou escrever assim. A matriz de T na base E, né, já que é de EE, eu só vou colocar E. E a matriz de T na base F, elas se relacionam como? Existe uma matriz M, né, que é a matriz de mudança de base de E para F, que aqui eu vou colocar só M, que satisfaz essa propriedade aqui. Essa propriedade não é besteira, não é pouca coisa não, viu? O que ela está falando? Essas matrizes aqui, essa matriz e essa matriz é o que a gente chama de matrizes similares,
Beleza. Por quê, né? É o nome, mas essa relação, né? A gente diz que M é equivalente a N, essa relação de M ser equivalente a N se existe uma matriz X inversível, né? Tal que a M é x a menos 1 nx, essa relação é bacana porque se a M é relacionada com a N e se a N é relacionada com a matriz O, né? Então também a N, né, é uma, sei lá, uma y menos 1 O y. E aí se eu substituo essa linha de baixo na linha de cima, eu vou chegar que a M é x a menos 1, y menos 1, O, yx. Isso aqui, né, é a mesma coisa que a matriz yx a menos 1, O, yx. Ou seja, o que mostra, o que prova que se isso aqui é verdade e isso aqui é verdade, então a M está relacionada com a O, né? Equivalente a O. Isso é o que a gente chama de uma relação transitiva, né? Se o M está relacionado com N e o N está relacionado com O, então o M está relacionado com o O também. Essa relação de uma matriz ser equivalente à outra, ela não é só transitiva, mas ela também tem outras duas propriedades, que ela também é simétrica e reflexiva. Essa de cima, M equivalente a M, é a reflexiva, e a que diz que se M é equivalente a N, então N é equivalente a M, é a relação simétrica. Quando uma relação em um conjunto qualquer tem essas três características, ela é transitiva. Ela é transitiva. Ela é simétrica. E ela é reflexiva. A gente diz que isso aqui é uma relação de equivalência, tá? Então, ela serve como uma base para a gente discutir igualdade. Isso é uma coisa muitíssimo importante em matemática, em álgebra, e tá no cerne, assim, do que a gente chama de quociente. Tem muito a ver com o que a gente chama de quociente, essas relações de equivalência, né? Então, se essas três são satisfeitas, é uma relação de equivalência. Isso é um nome, né? Os nomes em matemática são importantes. Deixa eu voltar, porque eu esqueci de configurar meu microfone quando eu não estou aparecendo, ele não está gravando. Então, em um infortúnio. Não. Mas como eu estava falando, essas relações de equivalência são importantíssimas para a matemática. Elas ajudam a gente a redefinir o que significa igualdade. Então a gente falou sobre quando duas matrizes são simétricas, né? Falou que essa relação tem essas propriedades interessantes e que duas matrizes, se elas representam o mesmo operador em bases diferentes, elas são matrizes que são diferentes, mas elas são equivalentes num certo ponto, né? por uma certa definição aí. E aí as pessoas chamam essa equivalência por nomes diferentes, tá? Não tem uma forma única de se referir a esse fenômeno. Beleza. Eu vou falar no próximo vídeo sobre diagonalização de operadores. Assim, isso vai ser rapidinho. Não vou ensinar nenhuma técnica por enquanto. Não vou falar sobre pronome característico.
mas eu vou falar só o básico do básico sobre o que significa um operador, uma transformação linear ser uma transformação diagonalizável.